Fala família, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Vou rodar a vinheta e daqui a pouquinho a gente já fala bastante sobre a confirmação agora, né? O fim da novela, a não renovação de Memphis Depay com o Corinthians. Voltamos agora, em definitivo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso seja a primeira vez que você está aqui, ou se você está acompanhando já alguns vídeos do canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, estamos numa meta agora de chegar nos 300 inscritos no canal, estamos com 241, muito obrigado, tem poucos vídeos no canal, mas estamos aí passo a passo, como a rotina permite, a gente vai gravando os vídeos aí com alguns assuntos quentes do momento. Hoje quero falar sobre o fim de Memphis Depay, uma resolução que eu particularmente, talvez pode ser até de uma forma ingênua, não imaginava, pelo menos que ia terminar assim, tá? Memphis Depay aí depois de 2 anos acaba encerrando a sua trajetória no Corinthians. Eu lembro que quando o Memphis chegou, a discussão era que se após o fim do contrato, que acabaria depois da Copa do Mundo, se ele continuaria, né? E eu achava que o Memphis faria uma Copa do Mundo bacana, se recuperando, e chegariam outras propostas e ele não ficaria. Então eu lembro que a minha aposta sempre foi do Memphis não ficar no Corinthians, não permanecer. Mas muito pela uma Copa do Mundo que eu imaginava boa, uma sequência legal que ele teve. Mas acredito eu que o Memphis deve ter talvez essa análise também fria, que o 2026 dele é bem ruim, bem frustrante. Ele tem apenas 14 jogos com a camisa do Corinthians, teve um gol, a Copa do Mundo dele foi muito abaixo, não foi titular em nenhum momento, teve só uma participação em gol ali, foi uma assistência também, aquele passe praticamente no meio do campo, o jogador ainda carrega bastante a bola, não foi uma participação muito efetiva no caso, e a Holanda é eliminada também nas penalidades, e ele, que é o maior artilheiro da seleção, o camisa 10, acabou nem entrando, sendo escolhido para bater o pênalti. Então 2026, creio eu, bem frustrante para ele, e eu acho que isso também indicava para mim uma possibilidade de uma renovação dele, porque não via boas propostas para ele, não via algo interessante. A gente sabe como o Memphis gosta de estar no Brasil, gosta de estar no Corinthians, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Pelo que a gente vê por fora, eu não tenho uma informação cravada ali que ele não tem um bom ambiente com os jogadores, né? Eu nunca vi isso daí, mas a gente sabe como que é essa questão toda do Parque São Jorge versus Memphis Depay. Que tudo começou principalmente pós-título da Copa do Brasil, que o Memphis, inteligente do jeito que é, usou aquele momento para falar, né, que o Corinthians estava cheio de pessoas que não servem, que não prestam, e apontando, claro, para o Parque São Jorge para deixarem o Corinthians em paz, porque o Corinthians era muito grande. E ali ele ganhou, com certeza, muito do apreço, maior ainda da torcida, por tudo aquilo que já estava acontecendo, e por ser um cara, literalmente, para bater de frente com o sistema, né? Mas, meu amigo, como já diz aquele filme Tropa de Elite, se eu não me engano, no Tropa de Elite 2, que é o seguinte, né? O Capitão Nascimento fala: o sistema é foda, parceiro. O sistema é uma merda, velho. E o sistema do Parque São Jorge, ele continua, e enquanto ele existir, ele vai sempre ganhar esse braço de ferro contra a torcida e contra os jogadores e aqueles que querem bem o Corinthians. Eu não tô aqui para falar exatamente sobre a situação financeira, por mais que não tenha como alinhar isso, ela a isso, né? Eu sempre falei nas minhas análises que o Corinthians era uma casa que não tinha dinheiro para mistura, não tinha dinheiro para o café da manhã direito, não sabia se ia conseguir pagar a conta de água do mês, não sabe se vai conseguir pagar o aluguel do mês que vem, o pai está desempregado, enfim, não sabe as coisas que vão conseguir fazer, mas mantém uma Ferrari na garagem. Isso para mim era muito da situação do Memphis Depay. Eu tô falando aqui que o Memphis é o problema do Corinthians? Não é, nunca foi. O problema do Corinthians vem muito lá de trás. Mas claro, se a gente for falar sobre a situação financeira do clube, o Memphis não devia estar ali. Ok. Até onde a gente sabe, até onde vem as informações, o Memphis fez diversas concessões nesse contrato dele para continuar e permanecer no Corinthians. Talvez, claro, pela visibilidade que ele sabe que ele tem no Corinthians e também por não ter outra proposta e por gostar de jogar no Corinthians. Tudo isso é um combo, nada se anula nessa situação. E ok, normal, coisa que qualquer cara que vai trabalhar em algum lugar, ele tem que pensar, né? Se ele gosta do lugar, se financeiramente compensa para ele, se ele tem uma proposta melhor ou não, e ok. Nada disso é fora do comum, não tem como a gente criar um absurdo em cima disso, isso é o normal. Mas o que me irrita é a nota do Corinthians, que eu vou tentar colocar aqui do lado no vídeo para vocês, que diz
que a não renovação do Memphis ela é totalmente financeira. Se o Corinthians fosse um clube sério, administrado por pessoas organizadas, e toda essa administração, pelo menos de uns anos daqui atrás, venha mostrando que o Corinthians, de fato, está preocupado financeiramente com a sua saúde, eu não ia ter o que falar dessa nota. Mas, por tudo que o Corinthians e os seus homens fortes, né, no Parque São Jorge mostram para o torcedor, fazem com o torcedor com diversos escândalos na política do clube, sendo o presidente criando supostas empresas de segurança falsa, enfim, essa roubalheira lascada que a gente já sabe no Corinthians, não dá, e para mim é uma piada de mau gosto e um tapa na cara do torcedor você falar que a renovação do Memphis ela é financeira, porque ela não é. Ela é claramente política. E na briga política, claramente o Memphis Depay ia sair perdendo. E mais uma vez o torcedor do Corinthians sai perdendo nessa história. O Corinthians perde seu camisa 10, um jogador relevante, um cara que pode sim fazer a diferença no time. É um cara que seu 2026, eu já falei, não é bom, é bem ruim, mas é um cara que voltando fisicamente poderia se encaixar nesse time do Diniz. E o que me deixa mais triste ainda e mais inconformado é que o Fernando Diniz e o Marcelo Passos falavam com convicção que tudo caminhava para um desfecho positivo. E não caminhou. O senhor presidente Osmar Stabile desapareceu do mapa. Ele não dá entrevista coletiva, ele não solta nota oficial, ele não fala com o torcedor, ele não faz nada. Muito pelo contrário, hoje eu vi o vídeo lá dos meus amigos lá da Central do Timão, saiu só faltando cantando pneu lá de dentro do CT do Dr. Joaquim Grava. O que é uma vergonha. Então assim, o que me deixa mais irritado é que eu entendo quem fala que é um acerto por conta da situação financeira do clube. Mas, se a gente parar para pensar bem e não ser canalhas na nossa avaliação, a gente vai saber que essa renovação do Memphis Depay, ela não é financeira. Essa não renovação do Memphis Depay, ela não é nada por conta de parte financeira, mas sim uma não renovação política. E, enquanto esse sistema existir dentro do Corinthians, o torcedor e quem é que bata de frente com esse sistema vai sair perdendo. E o Memphis Depay bateu de frente com ele. E então ele tá fora do Corinthians. Para mim, a passagem do Memphis no Corinthians aqui, não tenho o que falar. É um sucesso. Foi uma aposta, um jogador que tinha tudo de repente para dar um problema, para ser um cara, né, que ia ter diversos problemas extracampo, e não foi isso que a gente viu. Teve uma outra rusga ali com o craque Neto, teve aquela questão aparentemente superada do que já estava no contrato, inclusive, né, da troca da camisa com o Rodrigo Garro, do número, uma coisa que eu não gostei, mas enfim. Tirando isso, poucas coisas, né, a gente conseguia ver do Memphis. 3 títulos, se eu não me engano, 20 gols, 15 assistências, sendo importantíssimo nos títulos, claro, tanto no Campeonato Paulista, tanto na Copa do Brasil, quanto na Supercopa. Deu uma autoestima para a torcida do Corinthians. Se não é a chegada do Memphis Depay, eu acho que o Corinthians teria caído em 2024. Para mim, isso é claro, porque ele mudou um pouco da autoestima do time. Então, eu acho que ele tem uma parcela absurda de culpa no não rebaixamento do Corinthians, né? Isso é algo positivo. Enfim. Mas é isso, meus amigos. O que eu quero deixar de recado é que é o seguinte, é uma pena, Memphis Depay vai embora e a dívida do Corinthians vai continuar. E agora tem uma questão, né? Ele vai executar essa dívida? O Corinthians vai ter 50, 60, 70 milhões para pagar para o Memphis? Eu acho que em alguns próximos meses ou anos vamos viver aí com o transfer ban. Porque é aquilo, o Memphis tentou até o final. Foi bonzinho ali, né, com aquelas coisas, não, deixa, tal, não sei o quê. Agora, meu amigo, não tem nada a perder. Muito pelo contrário, ele tem mesmo que brigar pelos direitos dele. Mas é aquilo, eu entendo quem diz que a renovação do Memphis que a renovação do Memphis, pensando na forma financeira, ela é um acerto. Mas não seja canalha de pensar e acreditar que a não renovação do Memphis é por algo financeiro. A renovação do Memphis Depay, a não renovação do Memphis Depay, ela é totalmente política. Isso é um fato. E é isso que entristece o coração do torcedor corintiano. Porque a política do Corinthians vai acabar com esse clube que já está no fundo do poço. E depois eles vão só ficar lá. Quero ver o que vai acontecer. Beleza? Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo, o que vocês acharam sobre esse desfecho, inclusive de Memphis Depay.
e eu volto depois com outro vídeo. Fechou? Tamo junto. Vídeo pesado hoje.